Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 12. Na última aula, nós apresentamos de forma resumida o papel do facilitador de criatividade. Foco no processo, ter habilidade nas ferramentas e com cuidado especial com os sentimentos e emoções dos participantes. Nesta aula, nós vamos apresentar o máximo de detalhes que um facilitador precisa ter para aplicar a ferramenta de divergência mais comum ou conhecida, o brainstorming. Essa é a versão de abril de 2021. Este é o conteúdo da 12ª aula. 1. Preparação do brainstorming. Definir a quantidade de ideias com base no número de participantes e do tempo disponível para o workshop. Definir os recursos necessários com base no número máximo de ideias a serem geradas. 2. Condução do brainstorming. Técnicas, ferramentas, atitude e posicionamento do facilitador ou facilitadores. Perguntas e conteúdo. 3. Encerramento do brainstorming. Como encerrar um brainstorming? Os critérios: tempo, quantidade de ideias, satisfação dos participantes ou o silêncio do grupo. A metodologia IDEM tem estas 5 etapas. Em cada uma dessas etapas, nós aplicamos a ferramenta Brainstorming na fase de divergência de ideias ou opções. O Brainstorming também pode ser aplicado em todas as etapas de outras metodologias. Na metodologia WWH, apresentado na última aula, temos 3 etapas e aplicamos o Brainstorming 3 vezes. Existem diferenças na aplicação em cada uma das etapas. A principal diferença está nas perguntas, mas também pode ser muito diferente no nível de criatividade ou inovação necessária ou pertinente em cada etapa. Na metodologia IDM, nós temos a diferença também no número de ideias ou opções que são apresentadas em cada etapa. Por exemplo, quando temos 20 participantes e 3 horas de workshop, temos em média 20 ideias na primeira fase do IDM, situação atual, e temos 10 ideias na média na fase de objetivos. Isso se dá em função da característica de cada etapa. Naturalmente, temos infinitas percepções do cenário, mas não teremos centenas de sonhos ou objetivos. O facilitador precisa saber da média de ideias de cada etapa para tornar o processo mais produtivo, pois assim saberá onde ganhar tempo. Tomando como exemplo os extremos, quando nós estamos facilitando o IDM com um único participante e temos até 20 minutos para concluir o IDM, nós informamos o cliente que o número de opções em cada etapa do IDM será de 3 ideias. Este é o MVP, ou Mínimo Produto Viável da metodologia IDM. Por outro lado, quando nós temos 20 participantes e 3 horas de workshop, eu informo que 25 ideias já serão suficientes para cada etapa. Nas fases de objetivo e protótipo, é normal o grupo gerar menos de 20 ideias e perceber ou sentir que a quantidade de ideias já é o suficiente. Apenas como exemplo, caso o tempo não seja um recurso escasso, ainda assim podemos pensar em um número máximo de ideias ou opções em cada etapa ou brainstorming. Com um participante, o número máximo estaria próximo de 10 e já traz um sentimento de fartura de ideias ou opções. Com 5 participantes, podemos trabalhar com o número máximo de 15 ideias. E mais de 6 participantes, definimos o número máximo de 25 ideias. Reforçando que estamos falando de um brainstorming dentro da metodologia IDM. Chegamos a esta conclusão depois de aplicar o brainstorming mais de 10.000 vezes. Como o tempo é um recurso cada vez mais escasso e precioso, nesta tabela nós temos os números máximos de ideias em um brainstorm aplicado no IDM em função do tempo disponível para todo o workshop. Se nós temos o prazo de 30 minutos, podemos pensar em um número máximo de ideias ou opções em torno de 5. Com 1 hora de workshop, podemos trabalhar com 10 ideias no máximo em cada brainstorm. Com 2 horas, podemos avançar para 20 ideias em cada etapa. E com 3 horas, atingimos o número máximo de ideias, que é de 25 ideias, como referência ou orientação de número máximo de opções. O número máximo de ideias é importante na preparação dos recursos para o workshop. Na reunião de briefing, nós definimos o número de participantes, o tempo do workshop, e assim temos uma estimativa de número máximo de ideias em cada brainstorming. É claro que é um número médio,
Durante o workshop, podemos coletar menos ideias se o grupo considerar que já tem o suficiente. E podemos coletar um pouco mais se o grupo gerar as ideias na velocidade maior que o normal. Mas sempre devemos deixar claro para o grupo, de forma de um contrato, o número máximo de ideias que pretendemos coletar. A situação mais simples é quando definimos como número máximo de ideias em torno de 3 a 5. Neste caso, só precisamos de um bloco de notas adesivas, não sendo necessário o bloco de flipchart. Neste caso, informamos os participantes logo no início do processo que, em função do pouco tempo que temos, nós vamos coletar até 5 ideias em cada etapa do IDM. É claro que podemos ter flexibilidade para trabalhar com 6 ideias em alguma etapa e tentar ganhar tempo em outras etapas ou na fase de convergência de ideias. Na prática, nós ganhamos muito tempo, pois neste caso, nós não fazemos o brainstorming em uma folha à parte, para depois priorizar as 5 melhores ideias. Nós coletamos até 5 ideias e fazemos a análise lógica de causa e consequência com estas 5 ou 3 ideias. Este ganho de tempo ocorre na fase de divergência das 5 etapas da metodologia IDM. Este é o motivo de conseguir fazer o IDM em 20 ou 30 minutos. Ganhamos muito tempo gerando poucas ideias e também não fazemos a priorização das 5 melhores ideias de um longo brainstorming. Uma forma prática e conveniente de fazer um IDM de 30 minutos é fazer de forma online utilizando o aplicativo Trello. Cada etiqueta no Trello corresponde a uma folha de notas adesivas. Existem várias vantagens de utilizar o Trello. Conveniência de uma facilitação online. Já fazemos a documentação ou digitalização durante o processo, sem a necessidade de digitar o conteúdo físico em mídia digital. Facilidade em reescrever uma ideia a pedido do cliente. Facilidade de fazer as análises de causa e consequência. O inconveniente é que muita gente ainda não sabe utilizar o Trello, mas é fácil de aprender. Em eventos presenciais de 3 horas de duração, podemos coletar um máximo de ideias, que para nós é em torno de 25 ideias ou opções. Neste caso, utilizamos 2 flipcharts para a coleta de ideias. Cada flipchart comporta em torno de 12 ideias. Caso a velocidade de geração de ideias seja rápida e o grupo gerar mais de 25 ideias, nós utilizamos o flipchart do meio, que utilizamos para a tela do IDM como um flipchart reserva de segurança, para coletar mais de 25 ideias. Mas fique de olho no tempo. Caso o tempo estiver escasso, lembre o grupo do contrato de gerar até 25 ideias. Caso você tenha mais de 50 pessoas na sala, verifique antes do workshop iniciar se é possível projetar o conteúdo do brainstorming simultaneamente em telão, para que todos consigam ler as ideias. Neste caso, podemos digitar as ideias utilizando o Trello ou o FreeMind, e precisaremos de um digitador no computador. Se não for possível um telão, você pode pensar em compartilhar o Trello no celular dos participantes. Para mais de 50 participantes, nós preferimos o formato escolar ou auditório, pois assim as pessoas ficam mais próximas do flipchart para ler as ideias e também agiliza na votação. De forma geral, os nossos clientes preferem fazer o workshop utilizando o formato em U. Até 40 pessoas, este formato funciona muito bem. Com mais de 40 pessoas, o formato em U fica muito grande e as pessoas muito distantes do flipchart. E também pode ficar difícil do facilitador ouvir as ideias dos participantes do fundo da sala. O formato escolar ou auditório tem vantagens para o workshop com IDM, pois o foco dos participantes é no conteúdo do flipchart e o foco do facilitador é nos participantes. O formato escolar ajuda nesses dois focos. A decisão de ter mesas para cada participante também é importante. É muito comum no workshop com IDM termos convidados externos como clientes, compradores ou a cadeia de influenciadores. A mesa ajuda a melhorar o sentimento de segurança que precisamos ter para dar espontaneidade no processo criativo e intuitivo. Os participantes sentirem segurança para colaborar é um ponto crítico em workshops de criatividade e inovação. A mesa pode ser mais um elemento a ajudar a dar a segurança aos participantes, assim como a regra sem justificar.
Alguns fatores podem influenciar na decisão de não colocar as mesas. Por exemplo, quando temos pouco tempo para o workshop, nós sugerimos não colocar as mesas, pois sem as mesas podemos ter mais foco e agilidade no processo. Quando queremos maior engajamento e integração da equipe interna, também damos a sugestão de não ter as mesas para os participantes. Em alguns workshops com os clientes, os fornecedores querem ficar na sala para acompanhar todo o processo. Nesse caso, eles ficam como observadores no fundo da sala, fora da formação em U. Outro detalhe que pode fazer a diferença no brainstorming. Primeiro, ter pincéis com tinta. E para escrever as ideias no flipchart, prefira o pincel azul ou preto. O pincel azul parece durar mais tempo. O preto parece secar mais rápido. Em workshops com mais de 2 horas de duração, tenha mais de um pincel de segurança. Na hora de escrever, utilize a parte chanfrada, para o traço ficar mais grosso e visível. O pincel vermelho nós utilizamos para enfatizar as ideias priorizadas e o pincel verde eu escondo logo no início do workshop, pois a cor verde dificulta a leitura das ideias de longe. Antes de começar a escrever as ideias no flipchart, coloque o título bem visível, enumere as folhas para facilitar a confecção do relatório e afixe a regra sem justificar. Deixe esta regra sempre visível. O número de folhas em cada flipchart é de no mínimo 5 folhas, uma para cada etapa do IDM, mas é prudente ter uma margem de segurança. 8 folhas em cada flipchart já é o suficiente. É raro acontecer, mas existe uma folha de flipchart que parece papel de fax. Nesse papel, o pincel atômico funciona em apenas um lado. Do outro lado, o pincel não desliza e estraga a ponta do pincel atômico. Antes de começar a interagir com o grupo, faça um primeiro contato visual com todos os participantes. Faça a contagem do número de participantes lentamente, caminhando, apontando o dedo e olhando nos olhos. Os participantes terão a percepção de que você está fazendo uma contagem. Para o facilitador, pode funcionar como um ritual de quebra-gelo para acelerar o processo de aceitação do facilitador. Não é raro ter participantes que tentam desqualificar o facilitador, e uma técnica de quebra-gelo, logo no início, pode fazer a diferença no efeito bola de neve, seja proativo ou defensivo. Posicionamento do facilitador ou escriba. Basicamente, não ficar na frente do flipchart ou deixar o conteúdo do brainstorming sempre visível. Desta forma, os participantes podem pegar carona nas ideias coletadas e ajuda a não repetir a mesma ideia várias vezes. O escriba destro fica do lado direito do flipchart e o canhoto do lado esquerdo. A facilitação também pode ser feita em duplas. Um escreve no flipchart e o outro facilitador faz as perguntas, faz o contato visual com o grupo e coleta e ouve as ideias para passar para o escriba. Neste caso, os dois facilitadores precisam ficar atentos para não ficar na frente do flipchart. O formato da sala em U tem a vantagem dos participantes conseguirem ver todos os outros participantes. Neste formato, o facilitador precisa ficar atento para, de vez em quando, olhar para o participante da ponta do U, pois este ficará praticamente nas costas do facilitador, enquanto ele está escrevendo as ideias no flipchart. O olhar do facilitador é um incentivo para o participante contribuir com ideias. Por isso, temos de ter o cuidado com o participante das pontas do U. Novamente, a atuação da facilitação em dupla ajuda a neutralizar este problema. Durante a coleta das ideias, é importante olhar para todos os participantes, principalmente porque tem participante que sempre levanta a mão antes de falar a ideia. Antes de escrever, verbalize a ideia. Isto serve como um feedback para certificar que você ouviu a ideia corretamente e também para compartilhar com os outros participantes. Escreva todas as ideias, mesmo os sinônimos. Se você perceber que mais de 3 pessoas falaram ideias diferentes simultaneamente, peça para o grupo esperar até você escrever todas as ideias. Não anotar uma ideia compartilhada é fácil de acontecer. Por isso, é preciso muita atenção do facilitador. Uma configuração interessante quando estamos fazendo brainstorming com mais de 20 participantes
e temos menos de 2 horas de workshop, é ter 2 escribas, um para cada flipchart, e um facilitador no centro para fazer contato visual com o grupo e fazer as perguntas. Isso duplica a velocidade do registro das ideias. Para não anotar a mesma ideia nos 2 flipcharts, o escriba, antes de escrever, verbaliza para o grupo e também para o outro escriba a ideia que vai escrever. Quando mais de 3 ideias são lançadas simultaneamente, o facilitador pede para o grupo esperar, garantindo assim o registro de todas as ideias. Na hora de escrever as ideias no flipchart, use os hífens ou bullets para identificar cada ideia. No quadro da esquerda, todos os participantes conseguem identificar com clareza as 5 ideias. No quadro da direita, nós não temos os bullets, e alguns participantes podem achar que existem 9 ideias. Isto pode confundir e gerar conflito na hora da priorização. É prudente o facilitador evitar este tipo de conflito, que pode demandar muito tempo para esclarecimentos. Um cuidado que temos ao fazer o brainstorming é anotar cada ideia em um bullet. Por exemplo, um participante pode dar a ideia saber ouvir para melhorar a comunicação. Nesta frase, nós temos a conjunção para no meio da frase. Pode ser que se trate de 2 ideias diferentes unidas pela conjunção para. Pergunte ao participante se podemos dividir em 2 ideias, pois se tivermos 2 ideias em uma, isso pode dificultar a análise lógica de causa e consequência, na fase de convergência das ideias. As conjunções mais comuns são com, e, para e através. Durante a facilitação do brainstorming, comece com perguntas bem abertas e durante a facilitação, se necessário, faça perguntas específicas para estimular a diversidade de ideias. Caso você faça uma pergunta específica e o grupo não responder com ideias nesta direção, não insista, pois a ação de insistir com uma pergunta específica pode ser percebida como ação tendenciosa, o que é mortal para um facilitador. Alterne perguntas abertas com perguntas específicas. Se a pergunta específica gerar resultado positivo, você pode fazer outra pergunta similar na sequência. Um exemplo comum de acontecer quando fazemos o primeiro brainstorming de situação atual do IDM. Pergunta: qual a situação atual ou cenário atual do seu negócio como produtor de milho? Pode acontecer de todas as primeiras ideias serem de fatos negativos. Neste caso, o facilitador pode lembrar que é possível apresentar fatos negativos e também positivos. Com este estímulo, algum participante pode contribuir com um fato positivo. Se a intervenção do facilitador não gerar resultado, continue anotando as ideias negativas com naturalidade. O primeiro brainstorm da metodologia IDM é uma etapa de aquecimento do grupo. Use e abuse das perguntas abertas. Eu, como facilitador, fico atento para identificar se o grupo está mais proativo ou defensivo no início do workshop. Mais fatos negativos podem indicar que o grupo está mais defensivo. Logo, vai dar trabalho para o facilitador tirar o grupo da inércia. Mais fatos positivos podem indicar que o grupo está mais proativo e o facilitador pode se preparar para um workshop ágil, dinâmico, criativo e inovador. Em um workshop com IDM, nós podemos ter observadores. É muito comum fazer workshops com os principais clientes de um fornecedor e a equipe do fornecedor ficar como observadores do processo na mesma sala. Muitos fornecedores, mais por ansiedade, me perguntam se eles podem dar ideias durante o brainstorming. E eu informo que sim, mas apenas no segundo flipchart, deixando os convidados ou público-alvo darem as primeiras ideias. Mas eu deixo bem claro que apenas os convidados farão a priorização. Sobre o encerramento do brainstorming, o primeiro critério é o contrato que eu faço no início do brainstorming. Se o limite máximo é de 10 ideias, quando chega nesse limite, eu informo que já temos 10 ideias, mas certifico se os participantes estão satisfeitos, perguntando: já temos bastante ideias? Eu leio todas as ideias e pergunto se eles conseguem identificar as melhores ideias. E a pergunta final: já podemos priorizar?
ou alguém tem uma ideia muito importante para adicionar. Outro critério para encerrar o brainstorming é quando temos o silêncio, antes de atingir o número máximo de ideias. Revisando o conteúdo dessa 12ª aula. 1. Preparação do brainstorming. Definir a quantidade de ideias com base no número de participantes e do tempo disponível para o workshop. Definir os recursos necessários com base no número máximo de ideias a serem geradas. 2. Condução do brainstorming. Técnicas, ferramentas, atitude e posicionamento do facilitador ou facilitadores. Perguntas e conteúdo. 3. Encerramento do brainstorming. Como encerrar um brainstorming? Os critérios: tempo, quantidade de ideias, satisfação dos participantes ou o silêncio do grupo. Encerrando a 10ª aula do curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós apresentamos como nós aplicamos a ferramenta de geração de ideias Brainstorming na metodologia IDM, com a regra sem justificar. Em função da nossa experiência e vivência, sabemos que temos de ter cuidado com todos os detalhes. O brainstorming parece uma ferramenta simples de aplicar, mas também muito fácil de dar errado ou não gerar os resultados esperados, por falta de capricho ou experiência do facilitador. Na próxima aula, nós vamos contrapor a liderança e a criatividade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.